pessoas que estiverem à nossa volta também se sintam contagiados pela nossa força, pela nossa alegria, pela nossa vontade de viver e principalmente pelos nossos sonhos. Eu não sabia que eu ia receber essa placa e eu quero ler para vocês o que está escrito aqui. Cadê minha placa? Levaram a minha placa. Cadê minha placa? Está aqui, olha. Olha que bacana. Nossa maior conquista será sempre superar os desafios que limitam os nossos sonhos. Superar os desafios que limitam os nossos sonhos. Não temos jeito de ser alguém no mundo se nós não sonharmos. Nós só somos aquilo que nós desejamos ser. E eu queria contar para vocês um pouquinho de como que foi que eu comecei, como que foi a minha história, o que é realmente ser uma empreendedora, mulher, num mundo altamente machista, masculino, e que a gente acredita que nós podemos ter. Tudo começou com um sapato de salto. Quem que tem um sapato de salto aqui? Todas nós mulheres sempre desejamos um sapato de salto. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a querer sair, querer ir para as festas da escola, e eu cresci muito rápido. Com 13 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje, 1,75 m. E aí eu não tinha mais roupa para vestir, não tinha sapato para poder calçar. E a minha mãe ela era menor do que eu, então eu não podia usar o sapato dela. Não tinha com quem pegar emprestado. Aí um dia eu falei para o meu pai assim: pai, eu quero muito ter uma roupa de sair, de passear, de poder ir nas festas da escola. Então eu queria muito que o senhor me desse um sapato de salto. Meu pai espanhol, um homem que veio da guerra para o Brasil, dentro de um porão de um navio, um homem que lutou muito para poder realizar tudo que ele conseguiu realizar dentro da nossa família, construir a maior empresa de logística do Brasil, olhou para mim e disse assim: é verdade, você precisa mesmo de um sapato de salto, então você começa a trabalhar amanhã. Nunca mais eu pedi mais nada para ele, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Porque se eu tinha que realmente trabalhar para conquistar aquilo que eu desejava, e naquele momento era um sapato de salto, eu tinha que mostrar para ele que eu tinha condição de conquistar. E este foi o meu maior impulso. Que eu falei, na placa está escrito que nós temos que superar nossos desafios. E quem impõe os nossos desafios? É a vida. São todos os nãos que nós recebemos. E olha que vão ser muitos. E vão continuar sendo. Mas quando a gente tem força para poder lutar, quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente deseja, nós temos capacidade de conquistar. E isso é ser empreendedora. Antes de qualquer coisa, como o nosso prefeito Medioli disse, você não precisa de ter um CNPJ ou uma empresa, mas você precisa de fazer a diferença, de criar. Então, como que a gente vai criar alguma coisa? A gente tem que ter um desejo, um sonho, e transformar aquele sonho em realidade. Nossa, Tássia, que bacana essa história, muito bonita. Mas como que a gente realiza? Esta é a diferença. O realizar, você precisa de quê? De se programar. Você precisa de planejar estrategicamente cada passo que você vai dar. Mas eu não tenho uma empresa, meu negócio é pequeno, como que eu vou fazer isso? Você não precisa de conhecer de todas as áreas, contabilidade, financeira, administrativa, mas você precisa de conhecer do seu sonho, aquilo que você quer idealizar. E aí você vai começar a planejar. Como que eu planejo? Muito fácil. Você tem que pensar, pegar uma folha de papel grande, cores, lápis, caneta, todas as coisas que você precisa para poder conseguir visualizar. O ser humano, ele é muito visual. Às vezes você vai esquecer daquilo que eu falei, mas você não vai esquecer a cor da roupa que eu estou. Você concorda? Principalmente nós mulheres que somos detalhistas. Então a gente precisa de saber usar aquilo
que nos favorece a não desistir. Quando eu cheguei aqui, eu falei para todo mundo, boa noite. Qual foi a boa noite que eu tive? Cansado, desanimado, e de repente eu acendi vocês e disse, eu quero boa noite, cheio de energia. Então nós temos que nos retroalimentar todos os dias para a gente conseguir vencer os nossos sonhos. Então o caminho é esse, usar de tudo que você tem para te ajudar. Às vezes você pode achar que é bobagem, mas não é não. Acordar de manhã, olhar no espelho, e na hora que você olhar para o espelho está lá pregado o nome do seu sonho, o que você quer realizar, a sua semana, com papéis coloridos, vai te ajudar a não desistir. Lembrar para você quem você é todos os dias. Dizer para você mesmo que você é capaz de vencer. Porque nós somos brasileiras e nós, por isso, já somos vencedoras. Meu pai dizia que tinha duas coisas que a gente não pode mudar na vida. Uma é a nossa maternidade. Todo mundo aqui que é mãe sabe que é mãe. E quem é filho, você não pode trocar de mãe. Você pode trocar de mãe? Não tem jeito. Então não tem jeito de você trocar a sua maternidade. E você também não pode trocar a sua pátria. Todos nós somos brasileiras. Independente do país, independente da crise, independente do momento político, nós não estamos aqui para falar disso. Independente do que estiver acontecendo, somos brasileiros. E temos que ter garra. Para quê? Para poder navegar sobre mares revoltos ou mares calmos. Este ano que passou, os últimos 2 anos, 3 anos, foram anos muito difíceis. Vocês concordam? Teve alguém aqui que não foi difícil o ano? Me levanta a mão para me dizer. Porque para todos nós, seja o pequeno, o micro, o médio empresário, o grande empresário, estar aqui no Brasil no momento que nós passamos foi muito difícil. Momento de crise que ainda continua. E aí, como planejar 2020? Como ser empreendedora, mulher, discriminada, num país que nós não temos tanta condição para poder crescer? Estamos vivendo a crise. Como acreditar nisso tudo? Acreditando primeiro em si mesma. Você tem que acreditar que você pode. Você tem que acreditar naquilo que você quer. Você tem que ser líder de você mesmo. Porque na história da vida, a vida ela é feita de 3 momentos que você pode escolher estar. Você pode escolher estar no palco, você pode escolher estar na plateia, ou você pode escolher estar nos bastidores. E em todo momento da sua vida você vai estar em um desses lugares, nem sempre em só um lugar. Quando você está no palco, você está pronto para realizar. Você já estudou estrategicamente todos os pontos necessários para que você estivesse que subir naquele palco. Este palco é a realização do seu sonho. Quando você está nos bastidores, você está planejando como subir no palco. Ou por algum momento, você subiu no palco e aconteceu uma crise no país, aconteceu algo que você não esperava, ou algum problema de saúde, e aí você teve que se recolher e ir para onde? Para onde que você foi? Para os bastidores. Então os bastidores são necessários, porque a vida não é feita só de sucesso. Elas também são feitas de fracassos. E a cada fracasso, quando você é empreendedor, você transforma ele em quê? Oportunidades. Todos os fracassos você pode transformar em oportunidades. E quando você vai para a plateia? Quando você precisa de aprender. Sabe por quê? Porque para você poder ser um verdadeiro líder, você tem que entender que todos nós somos líderes em algo. Então nós sempre temos que ter a humildade de aprender com o outro aquilo que nós não sabemos. E isto é o quê? Compartilhar conhecimento. A nossa colega anterior disse que às vezes as pessoas não querem sair de férias porque não querem ensinar para o outro, porque acham que vai fazer falta. Isso é a maior bobagem. Sabe por quê? Porque você só consegue aprender algo novo
quando você esvazia o copo. Se o seu copo ficar o tempo todo cheio, como que você vai colocar coisa nova dentro? Então, para você crescer e ser verdadeiramente um líder na sua vida pessoal, profissional, amorosa, empreender em todos os seus sonhos, seja eles quais forem, você tem que estar sempre esvaziando o copo. Entregando para o outro com maior amor e gratidão tudo aquilo que você aprendeu. E não é fácil, porque nosso mindset, a gente está sempre preocupado em guardar os nossos segredos. E isso é uma forma de sabotar a gente mesmo dos nossos sonhos e das nossas realizações. E sabotar no outro, porque às vezes a gente deixa de passar para o outro o que a gente tem de melhor. E também a gente não consegue receber o que o outro tem de melhor. Então, se você tem funcionários, seja 1, 2, 3 ou 1.000 funcionários, ou 2.000, 10.000 na sua empresa, dê para ele o que você tem de melhor. E ele vai te dar de volta o que ele tem de melhor. Sabe por quê? Porque paixão não se compra. Não se paga com dinheiro algum. Com salário nenhum. E assim você vai estar fazendo dentro do seu negócio, independente do tamanho que ele seja, a gestão humanizada. Que foi o que na Transpes nós fizemos. E ganhamos por 3 anos consecutivos a melhor empresa para se trabalhar. Como que a gente faz isso? Simplesmente dando o seu melhor. E as pessoas entendendo que elas fazem parte daquilo, elas fazem parte do seu sonho. Então, ser empreendedora, mulher, parte deste princípio. Conheça a você mesmo. Saiba exatamente qual é o seu sonho. Planeje quanto tempo precisar. Escreva como você vai chegar lá. Converse com as pessoas que podem te ajudar. Forme um time, uma equipe, para que você possa conquistar este sonho. E faça com que esta equipe acredite nesse sonho tanto quanto você. Depois disso tudo realizado, você vai poder sair dos bastidores. E aí você vai subir no palco. E o sucesso vai ser seu. Acredite nisso. Todas vocês podem ter o sucesso que desejam e realizar todos os seus sonhos. E não existe sonho pequeno ou sonho grande. Existe sonho real, sonho verdadeiro, aquele que a gente sabe que nasce de dentro do nosso coração. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para poder agradecer, mas eu acho que para poder realmente atender vocês, eu vou desafiar vocês. Eu gostaria que vocês me perguntassem o que vocês quisessem. Quem gostaria de me perguntar, seja uma pergunta pessoal ou profissional, ou aquilo que eu realmente possa fazer a diferença. Porque eu não sei se quando eu vou ver vocês de novo, mas qual que é a minha missão de estar aqui hoje? É de fazer a diferença. Eu acredito que eu consegui falar um pouquinho rapidamente da minha história, falar para vocês de como que eu penso, mas eu quero ser mais assertiva ainda. Por isso eu me coloco à disposição de quem quiser vir aqui, pegar o microfone e me mostrar com coragem o que gostaria de saber. Não, primeiro você tem que levantar, porque uma mulher linda desse jeito, cor de rosa, eu também não vou esquecer. Levanta. Parabéns, Laia. Olha que coisa linda. Ela está combinando com os balões. Aqui, mas você sabia disso? A pessoa que me viu hoje falou assim, não, você parece com a Tárcia. Eu falei, nossa, obrigada. Oh, meu Deus. Ai, que mulherão, gente. Tem que Você combinou com os balões. Olha aqui. Eu quero uma dessa igual. Foi de propósito. Depois eu te indico, né? Opinião, pesquisa, eu te indico. Consultora de moda. Obrigada, parabéns. Você é linda. Imagina, obrigada. Você tá vendo a pequena aqui, né, Tárcia? Eu tô adorando ela. Olha assim, a pose. Assim, tô comendo, tô dividida. Tô comendo ela tirar atenção, mas ao mesmo tempo eu tô amando ela prestar atenção na parte dos sapatos, porque ama sapato. Mas tá, a minha curiosidade, que você já falou que tem 2 filhos, né? Tem. E é uma questão feminina da mulher, é muito uma questão hoje minha de dividida entre ascender profissionalmente e curtir a maternidade, né? Demorei um pouquinho para ter, porque eu queria curtir.
Mas eu sei que muitas pessoas passam, muitas mulheres empreendedoras passam por isso, né? Tem algum momento que a gente tem que dar aquela paradinha e tal. E aí eu queria saber de você, assim, uma dica ou alguma coisa, uma memória gostosa, que você compartilhasse com a gente. Isso, né? O que é isso de dividir a maternidade? A gente sabe que toma tanto tempo, tanta coisa, né? Com o profissionalismo, com essa dedicação, com essa paixão pelo trabalho, que eu vejo nas suas palavras, na sua essência, na sua história, que tem. E eu tenho isso, eu não quero largar isso também. Muito obrigada, linda pergunta. Quem são mães aqui? Parabéns a todas vocês, mães. Eu faço muitas palestras, às vezes, no Dia das Mães, no Dia do Mês da Mulher, né? E essa pergunta é uma pergunta que eu já escuto muito. Como é ser mãe e ser profissional? A resposta é assim, eu falei para ele que a gente tem que sempre ser verdadeiro, né? Então a minha resposta sempre é a mesma, uma culpa danada. É muito difícil. Se tem alguma mulher aqui que fala que é fácil, eu não acredito, porque é muito difícil ser mãe e ser profissional. Porque o homem, ele consegue sair de casa de manhã e ir fazer o trabalho dele, porque ele sabe que ele tem a mulher em casa para tomar conta dos filhos. Mas nós, mulheres, a gente não pode ligar para o trabalho do marido, caso eu tivesse, não tenho, né? Aí é pior ainda, né? Porque eles não podem ligar para ninguém. Aí você fala assim, aqui, neném caiu na escola, tem que ir lá buscar. Quem que vai buscar? Você ainda tem com quem dividir, né? Mas assim, é muito difícil. Então eu tenho 2 filhos, eu fui mãe muito jovem, aos 17 anos. Então meu filho mais velho está com 33 anos. E minha filha, minha segunda filha, vai fazer 25 agora, dia 6 de dezembro. Eu tenho filhos criados. Então o que aconteceu comigo? Acho que foi quase inédito. Eu consegui ter filhos bem jovem, enquanto estava bem jovem, então eu não tinha iniciado realmente a minha carreira. Quando fui iniciar, me jogar de cabeça na minha carreira, os meus filhos tinham passado por aquela fase mais difícil. Mas eu sempre trabalhei. E aí, eu tinha que deixar eles na colônia de férias. E isso era muito difícil. Né? Colônia de férias, deixar com a mãe, às vezes não poder viajar, não poder estar participando, chegar na última hora na apresentação da escola, ser assim, quase a última mãe a chegar. Não, foi muito difícil. Mas com o passar dos anos, quem são as pessoas que mais nos amam? Incondicionalmente, os nossos filhos. E se você faz, como você falou, com amor e com paixão, você pode ter certeza que você não precisa de ficar o tempo todo com ela, mas você vai fazer o seu melhor. E na hora que você fizer o seu melhor, você vai ser reconhecido. Hoje eu vejo os meus filhos falando que me admiram, me presenteando, me elogiando, e eu fico muito feliz, né? Então eu vejo que valeu a pena, porque eles realmente têm uma mãe que pode não ter sido talvez 100% presente, mas eu fui o melhor que eu pude. Por favor. Meu nome é Tayane. Obrigada, diferente, né? Ô Tássia, eu estive na Transpes, numa palestra que você abriu alguns convidados, dentro da, se eu não me engano, da CIPAT. E eu percebi que você tem um envolvimento enorme com os seus funcionários, né? Um carinho, assim, até mesmo pessoal, que são pessoas que trabalham há anos, né? Te viu crescer dentro da Transpes, anos, e quem te acompanha também nas redes sociais consegue perceber isso, né? Verdade. A minha pergunta é saber qual está sendo o seu maior desafio nesse desligamento que você, aos pouquinhos, está fazendo da Transpes, né? Porque, como eu te acompanho, já é a segunda palestra que eu participo sua, então eu estou vendo que, assim, aos pouquinhos você tem construído essa nova carreira sua, né? E a minha pergunta é por quê? Porque eu também sempre trabalhei em outras empresas. E há pouco tempo eu estou me desafiando também em palestras, em treinamentos, em mentorias. E às vezes eu fico muito balançada. É o meu sonho, é o que eu quero realizar, é o que eu estou procurando. Hoje mesmo eu vim correndo, eu estava fazendo um mini curso aqui em Betim. Então eu quero saber qual está sendo o seu maior desafio, porque eu estou encontrando vários. Cada dia eu luto contra esses desafios. Nossa, que pergunta fantástica.
Isso é muito interessante, porque às vezes vocês podem achar que eu estou aqui e vocês estão na plateia, mas quando ela me faz uma pergunta dela, como você também, você pode estar na plateia, mas na verdade você inverte o papel. Porque dentro da sua percepção, você me faz pensar em coisas que talvez eu não tinha pensado. Entendeu? E aí traz à tona para mim o vivenciar a minha verdade, a minha percepção. Então, assim, o que eu posso te dizer? Porque cada ser humano, eu também sou psicóloga, cada ser humano ele é individual, único. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que é tão gostoso e tão bom a gente escutar a história do outro. Porque a gente consegue nos conectar dentro da nossa própria história e nos redescobrir, nos reinventar através da inspiração do outro. Então essa pergunta que você me fez, ela é muito interessante. O meu desligamento ele começou há aproximadamente 6 anos atrás. Ele começou como um desafio. Como que foi? Eu fui buscar, estudar, a empresa era uma empresa limitada, e o que é limitada? Não é limitada de tamanho, era limitada de razão social, né? Então, nós temos vários tipos de empresa. A Eireli, a MIA, a individual e a empresa tradicional no Brasil sempre é uma razão social limitada, né? São mais de 2 sócios e empresa limitada. E depois você passa para um outro nível, quando a empresa passa para ser uma SA. Então ela está se preparando para quê? Para ter ações. Aí ela passa por um processo de SA fechado e depois ela se torna uma empresa que é SA aberta. E aí essa empresa de ações, qualquer um pode comprar ações dela. Só que para você fazer isso, e você se tornar realmente uma empresa visivelmente grande, empreender e criar empregos, você precisa de uma coisa que chama governança corporativa. E no Brasil, nós temos um pouco mais de 400 empresas que são SA abertas. É muito menos do que nos Estados Unidos, na Europa. Nós ainda estamos num processo de crescimento. Como eu fui estudar fora e eu começava a perceber que dentro da minha liderança, eu sempre fui muito visionária, isso era necessário, eu voltei com essa decisão há 7 anos atrás, quando eu fiz um curso na Espanha. Eu fiz uma imersão e eu voltei com essa decisão. Eu vou pedir demissão. Quando eu disse que eu ia pedir demissão, me ouvi de tudo, né? Porque eu estava doida, que eu estava abandonando o barco, que eu não podia fazer aquilo, etc e tal. Mas aquilo era uma forma de crescer. Porque para você ser uma empresa SA e você montar um conselho, você tem que ter um presidente do conselho de administração. O que é um conselho de administração? É um comitê de pessoas que tomam as decisões estratégicas da empresa. E para que isso acontecesse, eu tinha que me desligar da empresa, eu tinha que fazer algo novo. Era necessário, porque eu não poderia ser executiva e ser presidente do conselho. Montar um conselho. E como eu acreditava que este era o caminho, a única forma de fazer isso era o meu pedido de demissão. Então eu fiz o pedido de demissão, dei 1 ano de uma forma profissional, fiz um processo sucessório dentro da empresa e passei o bastão durante aproximadamente 1 ano. Depois eu me desliguei, formei o conselho de administração, fui convidada a retornar como presidente do conselho, formatei todo este conselho e fiquei por 2 mandatos, porque eu fui uma presidente eleita. Então eu fui eleita por todos os outros acionistas para que eu tomasse conta daquele momento. O que isso fez com a empresa? Que a empresa ganhasse visibilidade e estratégicas de crescimento. Por quê? Porque a gente tem que pensar em quem a gente quer ser. Aí vamos voltar lá. A gente estava falando de empreendedorismo. Aí eu falei que era para vocês pegarem um papel, não é isso? Escrever onde que vocês querem estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos e como vocês vão estar. O que vocês têm que fazer para isso? Dentro das empresas é da mesma forma. O planejamento que você faz na sua vida, você faz também para dentro da sua empresa. Como que eu vou chegar lá? O que eu preciso de fazer? Onde que eu tenho que investir? Então foi um processo muito consciente. Porque quando a gente é líder, voltando lá, a gente tem que fazer escolhas, não é verdade?
E essas escolhas, se você não está num grau de urgência, você tem que ser estratégico, você tem que fazer escolhas conscientes. Então, meu processo de saída foi muito consciente. E eu sempre fui uma pessoa muito desprendida, porque eu acredito que a vida, ela é muito curta para a gente viver uma coisa só. Então, eu sempre queria algo mais, eu queria fazer a diferença, eu queria fazer algo novo. Então, quando eu olho para trás, é o copo que eu estou esvaziando, para que eu possa encher ele com coisas novas. Se eu ainda fosse uma executiva que trabalhasse 14 horas por dia e chegava em casa morta, que eu não conseguia nem comer, eu não ia estar aqui hoje fazendo o que eu faço. Então é um desprendimento, é uma escolha consciente e uma alegria de poder realizar. Como é que você chama? Passa para ela. Você? Tá. Então você e depois ela. Tá. Como é que você chama? Meu nome é Vanessa. Vanessa. E eu tenho uma empresa que dá manutenção em equipamentos para construção civil. Uma empresa hoje que tem uma quantidade menor de funcionários, todos são homens. E quando você falou da gestão humanizada, pegou bem no ponto, assim, que é o que eu tento fazer há muitos anos. E aí eu fico na corda bamba. Quando eu tento fazer uma gestão humanizada, o funcionário, eu sinto que ele não está preparado, não está recebendo o que eu quero passar. E ao mesmo tempo eu tento ser firme, e aí ele acha que eu não sou humana, sabe? Aquela coisa de como fazer essa gestão humanizada, como fazer o funcionário receber e entender que aquilo é de verdade, sabe? Que nós não estamos sendo falsos com ele quando a gente, né, tem uma conversa, quando a gente chama os funcionários para, às vezes, passar a realidade da empresa, né, fazer eles entenderem isso, que a gente quer o melhor, que a gente quer passar o melhor e aquele é o nosso melhor no momento, que a gente não pode oferecer mais, tanto quanto às vezes eles querem, às vezes eles solicitam, né? Às vezes eu quero que eles fiquem completamente assim, satisfeitos com o que a gente está dando tudo de si para fazer e a gente não recebe a mesma coisa dos funcionários. Sabe? Não sei se Fantástica sua pergunta. Amei, adorei. E aí eu me fico mais feliz ainda. Vou contar para vocês por quê. Porque a pergunta anterior é como você se sente quando você está deixando para trás aquilo que você fez, né? E eu falei que era uma escolha consciente. Quando ela veio me perguntar, ela mostra que eu consegui. Por quê? Porque o que eu quero fazer hoje é isso. Eu quero prestar serviço para empresas pequenas, médias, de grande porte, com a experiência que eu tenho hoje de resolução de problemas. Porque o que para você é problema, para mim já não é mais. Por quê? Porque eu tenho outras coisas a serem conquistadas, mas isso aí para mim já é uma vivência que eu tenho tanta experiência que eu consigo implantar. Então vou rapidamente te dizer um pouquinho sobre isso. É claro que eu não poderia te fazer aqui uma mentoria, mas eu estava conversando com algumas pessoas, eu quero criar, eu já tenho um espaço, né? Convido todos vocês a seguirem nas redes sociais, tinha um espaço Tarci Gonzalez, tem 56 dias que foi inaugurado, e a gente está fazendo várias mentorias lá mais específicas, mas eu quero também criar momentos aqui em Betim, que está muita gente me solicitando aqui, para que eu possa criar grupos, que a gente possa fazer palestras para resolucionar problemas, né? Bom, respondendo a sua pergunta, toda empresa tem uma cultura organizacional, toda empresa, igual a família, né? Você recebe dos seus pais, os seus valores, como que você deve agir, qual que é a sua conduta. Uma empresa, ela começa com alguém, aquele alguém tem um sonho, e aí ele começa a falar as regras daquela empresa. A empresa começa a crescer. Tem 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários. Não adianta mais você falar as regras. Você tem que escrever as regras. E as regras têm que ser claras, verdadeiras e transparentes. O que é gestão humanizada? Gestão humanizada não é assistencialismo. Não é dar para todo mundo tudo que todo mundo pede. Gestão humanizada não é tratar todo mundo como filho. Gestão humanizada é você poder ouvir o outro.
Você dar a liberdade para que todos participem do seu negócio. Você ter a simplicidade de saber que muitas vezes o problema não vai ser solucionado só por você. Você fazer com que as pessoas participem de tudo. Então, para isso, a gente tem que mudar nosso mindset. Quem é que fala para o funcionário quanto que ganha aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Eu falo. A minha secretária sabe quanto que eu ganho. Sabe por quê? Porque ela tem que saber quanto que eu ganho e quanto que eu pago. E ela tem que saber quanto que sobra no final do mês. Porque ela vai fazer parte de quanto mais sobrar, mais eu vou poder investir. Todos os funcionários da Transpes sabem quanto que a empresa fatura. Sabem quanto que custa o plano de saúde, não é só dele não, é da empresa inteira. Sabe que a empresa passou por um processo de crise como o Brasil inteiro passou. E que nós tínhamos que fazer demissões. Sabe e participa dos processos de redução de custo. Porque se você não reduz custo, não vai sobrar dinheiro para você pagar um melhor salário. Ou para você poder dar uma condição para ele melhor de trabalho. Então a gestão humanizada, ela parte do princípio de que todos somos iguais. Todos devem saber qual é o caminho que a empresa vai tomar. Qual é o objetivo e meta daquela empresa. Quanto que ela quer faturar. Quanto ela quer investir. Quanto ela pode pagar. Quanto custa os impostos. Ela tem que ser transparente. Quando você se torna uma SA, esse é um exercício obrigatório, porque o seu faturamento, a sua contabilidade, ela tem que ser toda declarada e ela se torna pública. Mas as pessoas, principalmente no Brasil, acham que ganhar dinheiro é feio, acham que se você for rico não pode, acham que você falar para o outro quando você está ganhando, a gente tem todo mundo fazer de conta que tá ruim, né? Nossa, está tudo ruim, você reclama de tudo, você fala que você não tem dinheiro, você não conta nem para o seu irmão que você está tendo sucesso. Gente, não é mais assim. O mundo mudou. Lá nos Estados Unidos, todo mundo fala quanto que ganha, fala quanto que custa. Você aplaude o sucesso do outro. O brasileiro Como é que o brasileiro é? Egoísta, o que mais? Ó, vocês que estão falando, hein? Mesquinho, o que mais? Criativo, o que mais? Desconfiado, principalmente mineiro, né? Desconfiado. Olha só, gente, nós brasileiros, nós estamos falando que nós somos assim. Você imagina lá fora o que o pessoal fala. Então, é verdade. Por quê? Porque essa foi a cultura que nós recebemos dos nossos líderes durante décadas e décadas. O Brasil está passando agora por um momento de revolução, mudança de pensamento. Quando a gente fala de político, todo mundo já fala alguma coisa. Político é o quê? Ladrão, corrupto. É mentira? Não, é verdade, contanto que a gente viu tudo isso que aconteceu. Agora, vamos continuar sendo assim? Não, nós estamos num processo de transformação, de mudança, que vai gerar novos resultados. Então, isso é a mesma coisa que acontece dentro da empresa. Nós, no passado, como é que era nas empresas? A gente escuta até hoje, manda... É triste ouvir isso, não é? Quando você fala isso, ou um funcionário seu fala isso, zero gestão humanizada. Porque se manda quem pode, você é um humilde escravo. Só que você recebe para trabalhar, além do pão e da água. E ainda tem empresários que pagam mal, não pagam nem o que é de direito do empregado. Não pagam nem os impostos. Então, como que você vai fazer a gestão humanizada desse jeito? Então, o princípio da gestão humanizada é fazer o que tem que ser feito, da forma certa e transparente. Às vezes você vai ter que falar não, mas a forma que você trabalha é tão correta, é um exemplo para todos que estão ali dentro, que ele vai ter que entender o seu não.
Aí eu vou contar para vocês um momento muito difícil que nós passamos. Como todas as empresas, nós também passamos por dificuldades. E teve um momento que a conta não estava fechando. O que é a conta não fechar? Você não conseguir faturar a quantidade que você tem que pagar. Da onde que vem o dinheiro então para poder a conta fechar? Do bolso do acionista. Só que se o acionista ficar toda hora capitalizando a empresa, o que vai acontecer com o acionista? Ele vai quebrar, né? Porque não vai ser um saco sem fundo, porque a empresa não vai nunca faturar. Então todo negócio tem que se pagar. Se ele não está se pagando e o que você investiu de tempo da sua vida financeira, emocional, de trabalho não está dando retorno, para e pensa se deve continuar. Mas se a empresa ela não está se pagando, ela precisa de criar algumas alternativas. Qual que é a primeira alternativa que você faz quando a empresa não está se pagando? Cortar custos antes de demitir as pessoas, né? Então o que você vai fazer? Você está na sua casa, você ganha R$1.000 e você gastava todo mês 800, sobrava 200. Só que a sua conta de luz está aumentando e os 200 que sobravam não está sobrando porque está gastando muita luz. O que você vai falar para a sua família toda? Apaga a luz, né? Você não vai ficar dormindo com a luz acesa a noite inteira. Então a empresa é a mesma coisa. Primeira coisa, cortar custo. E aí onde que a gente teve que cortar custo? Aonde não era obrigatório. Você tem gente que cortar custo dos impostos? Não. Do INSS? Do fundo de garantia? Do salário? Você pode diminuir o salário do cara com carteira assinada? Não pode. Do almoço? Do vale transporte? A única coisa que a gente podia cortar era a cesta básica. Porque ela não era obrigatória. E nós cortamos a cesta básica. E todo mundo entendeu. Porque se nós não fizéssemos aquilo, só que era, poxa, mas a cesta básica é tão pouco. Então tá, pega R$300 e multiplica por 5.000, quanto que dá? Quantas pessoas a gente deixou de demitir para poder cortar só a cesta básica? E todo mundo entendeu. Entendeu? Então a gestão humanizada, ela parte do princípio da verdade. De você falar a verdade para todos. Por isso que eu entro em qualquer sala de treinamento dentro da empresa e eu deixo qualquer um perguntar qualquer coisa. Porque tudo que é verdade, eu vou falar. Eu estava até conversando com a Ana Maria sobre isso agora, né? A gente estava falando sobre cultura. Ela falou assim, como é difícil a cultura das pessoas, como é difícil mudar as pessoas. Aí eu falei para ela assim, em cima da verdade. Aí ela falou para mim assim, mas nem sempre te pode falar a verdade. Aí eu falei assim, pois eu falo. Sabe por que eu falo? Porque aquilo que eu te falei, a verdade ela tem que ser soberana. E as pessoas têm que gostarem da gente, do jeito que a gente é, em cima da verdade. E ainda tem uma coisa, como eu falo demais, eu esqueço muita coisa. Então se eu não falar a verdade, uma hora vocês vão me pegar, né? Então é melhor eu falar a verdade. A minha pergunta é o seguinte, Tássia. Como você pessoalmente resolveu a questão? Por exemplo, seu pai te deu uma oportunidade maravilhosa na vida, que é vai lá trabalhar, vai lá comprar o teu sapato, e geralmente a gente quer dar. É verdade. Principalmente se a gente não teve. A gente não quer que os nossos filhos passem, né? Poxa, eu não tive a oportunidade de comprar algo, então eu vou dar para o meu filho. Mas enfim, como foi para você pessoalmente lidar dentro da questão do ambiente corporativo? Você se descobrir, é a Tássia mulher que está aqui conquistando, a Tássia mulher filha do dono. Como que você trabalhou isso? Como você se viu nesse ambiente corporativo? Foi negado para você algumas coisas ou dado de mão aberta, assim que eu quero dizer, porque é a Tássia? Ou não, porque é mulher? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, que fantástico. Cada pergunta é um aprendizado. Dá para poder escrever vários livros agora. Aliás, eu sou escritora, né? Quem já viu meu livro aqui? Apaixonados pelo Brasil Onde Estão. Foi um desafio que eu tive do Dr. Augusto Cury e eu escrevi o ano passado meu livro, né? E fala muito sobre, tem um capítulo que eu falo sobre ser mulher no mundo corporativo. Então, essa pergunta é muito interessante.
Cada família, uma cultura, cada empresa, uma cultura. No caso, eu tive um pai estrangeiro, homem, que ele não era um homem machista, pelo menos comigo como filha. Eu não sentia diferença entre eu e os meus irmãos. Eu era tratada da mesma forma. O fato de eu ser mulher não me dava regalias. Ao contrário, vai à luta e conquista. E como eu era muito irreverente, né, sempre fiz coisas às vezes que não era aquilo que ele esperava, né? Imagina ter ficado grávida aos 17 anos, não foi muito bom para ele, né? Aí ele falou assim, então, vergonha, e agora, né? O que eu vou fazer com meus amigos? Era o que ele pensava, né? Então, eu tinha que assumir as minhas escolhas. Como ela perguntou, como fazer escolhas. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não quer dizer que acertou ou errou. A gente tem que, no mínimo, assumir. Então, quando eu assumo uma gravidez aos 17 anos e saio de casa, eu saio de casa com 17 anos, eu compro o bilhete da minha independência. E a independência custa caro. Custa muito caro, né? Então, quando você toma uma decisão e vai ser uma instrutora de MOP para homens, 99% homens, você tomou uma decisão, você fez uma escolha. Você podia escolher trabalhar só com mulheres, um salão de beleza, você podia ser instrutora de beleza. Você nunca ia ouvir isso. Então, quando a gente assume essas escolhas, a gente também tem que assumir a responsabilidade daquilo que vem junto com ela. Tem muita coisa boa e tem muita coisa difícil. Quais são as coisas boas? A gente se fortalece a cada fracasso, a cada derrota. Né? Cada vez que alguém faz alguma coisa dessa com a gente, como fez com você, e eu passei por várias coisas assim, eu me fortalecia. Então eu fui me tornando, fui forjando o meu caráter para ser a pessoa que eu sou. E cada vez reafirmando a minha escolha. Então, quando eu fazia isso, eu tive vários momentos para ser motivada a desistir. Mas eu fazia escolha de continuar, Então, cada escolha que eu tinha de continuar, eu fazia com que eu fosse me reinventando. Então, eu falo o seguinte, a vida é feita de escolhas. E a cada escolha você tem que reinventar qual é a forma que você quer ser. Todos nós somos autores da nossa própria história. A nossa vida é a nossa história. E a gente tem a capacidade de construir e escrever a nossa história. Então, não é fácil lidar com o mundo corporativo. Como também eu acho que não deve ser fácil para os homens. Às vezes a gente se coloca como mulher de forma vitimizada. E eu acho que isso não cabe. A gente não tem que ser vítima de nada. Eu acho que do mesmo jeito que nós, mulheres, passamos por situações desagradáveis, tem homens, às vezes, que também passam. A gente acabou de falar aqui, qual empresa que você trabalha que o patrão fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você tem um tipo de patrão desse jeito, ele fala isso só com mulher? Ele fala com todo mundo. Ou seja, ele humilha o ser humano. Então eu acho que quando a gente se torna dono da gente mesmo, a gente é tão autossuficiente que a pessoa pode falar o que quiser. Você sabe que aquilo não é para você, independente do seu sexo, se você é homem ou se você é mulher. Então a minha resposta para você foi superar a minha escolha, superar as minhas escolhas independente do meu gênero. De eu ser mulher ou de eu não ser mulher, enfim, isso para mim não me importa. Agora, o que muda é o seguinte, a forma com que a gente lida com ser mulher. Isso muda. Por exemplo, um homem não vai cantar outro homem, pelo menos assim, normalmente não, né? A gente, mulher, passa por essas situações. Então eu uso muita elegância. Então tem um capítulo no livro que eu falo sobre a distância elegante. O que é isso? É você saber se colocar como mulher, independente de onde você estiver. Então, assim, a forma como você fala, a forma como que você se coloca, porque a gente é respeitado quando a gente impõe um respeito para o outro. E o respeito não é através da força, é através das atitudes. Então, eu posso ouvir o que quiser. E olha, eu vou te dizer que eu já ouvi de tudo.
de todos os níveis, desde lá de baixo até lá de cima. É claro que tem hora que o sangue talha, né? A gente fica mais nervoso, fica mais irritado. Com o passar dos anos, você vai aprendendo a respirar fundo. Não foi sempre assim. Já teve momentos já que eu passei por situações que eu chorei, que eu fiquei triste, que eu fiquei magoada, que eu sofri. Enfim, eu já passei por tudo isso. Ou que eu fiquei com raiva. Hoje está mais difícil. Não quer dizer que não vai acontecer, mas está mais difícil. Acho que é isso, a gente saber se reconhecer como mulher diante das nossas escolhas e não receber isso, né? Quando você perguntou também, e o que foi dado para você? Nada. Tudo para mim foi conquistado. Eu não recebi nada porque eu era filha ou eu era dona. Porque eu recebi, porque eu realmente merecia. Eu busquei por isso e eu reconheço em mim. Aliás, eu não preciso do reconhecimento do outro. Quando eu olho no espelho, eu faço para mim mesma essa declaração. Que eu me amo do jeito que eu sou e eu faço o meu melhor para mim e para o mundo. Às vezes o meu melhor pode não ser o melhor para o outro, mas se eu tenho consciência de que eu estou fazendo o meu melhor no trabalho, o meu melhor nas relações que eu tenho, nas minhas amizades, enfim, aqui hoje, né? Se eu tenho essa consciência, eu vou embora com consciência tranquila de que eu realmente fiz o meu melhor.